Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula, dessa vez gravada, né? Essa aula é o nosso capítulo 25 e o tema é por que os seus hábitos de consumo influenciam nas alterações ambientais da nossa natureza, dos nossos ecossistemas. Então a gente vai falar um pouquinho, vai discutir um pouquinho sobre essa questão tão importante. A gente já falou da preocupação do governo em relação aos problemas ambientais, a gente falou já de alguns aspectos da ação do homem sobre a natureza, e a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre o consumismo, que é um tema tão em pauta, né, tão importante na nossa geração, na nossa época, que é um problema que todos nós aí estamos envolvidos. Né? Então, o que é o consumismo? Consumismo é você comprar as coisas que você não precisa, meu. É você comprar coisas que você já tem e você quer mais. Por exemplo, roupas, tênis, celulares, jogos, coisas que você não precisa naquele momento, mas você quer ter porque saiu um modelo mais novo, ou porque é legal ter um monte, e aí acaba que você acaba tendo coisas desnecessárias na sua vida. Só que a gente tem que lembrar que essas coisas vieram de algum lugar. Poxa, de onde veio o material utilizado no seu tênis? De onde veio os componentes eletrônicos do seu celular? Né? Então, por exemplo, a gente quer trocar aquilo constantemente. Seu celular surgiu um novo iPhone, sei lá quanto, você vai querer ele, né? Porque aí você já está insatisfeito com o seu antigo. E muitas vezes ele está funcionando muito bem, mudou só uma bobeirinha ali, uma câmera com um pouquinho mais de definição, mas o seu celular ainda serve muito bem para você. Mas você, por motivos, sei lá, fúteis, quer trocar? Não, agora eu não quero mais esse celular, agora eu quero o iPhone, não sei o que, Plus, não sei o que, maior. Né? Então, muitas vezes a gente acaba comprando coisas desnecessárias. A questão não é nem o dinheiro, porque às vezes o dinheiro a gente tem para pagar, né? Sei lá, tenho dinheiro aí, ganhei de presente e tal. Mas é a não necessidade de ter aquilo naquele momento. Né? E você então acaba comprando coisas e a indústria produzindo e desmatando a natureza para você ter aquele material, entendem? Então vamos falar sobre isso aí. Poluição ambiental. Olha essa imagem que chocante, né? Uma imagem, o cara tá sobre uma pilha de lixo, né? De lixo eletrônico, né? Olha ali, computadores, televisões, telas, impressoras e um monte de coisa que é utilizado aí, né? Academicamente, em escritórios, em empresas e até mesmo para lazer, a gente usa para jogos e tal. Aquilo tudo que você está vendo ali é um monte de lixo, né? Na verdade, não serve mais para ninguém, então aquelas peças vão sendo descartadas. Mas eu preciso me desfazer daquilo, o ambiente não pode receber esse monte de lixo. Então, muitas vezes a empresa faz um negócio chamado obsolescência programada, tá aqui, ó. O que é a obsolescência programada? Eles fazem um produto já planejando que ele fique obsoleto, que ele fique ultrapassado. Essa é a palavra, ultrapassado. Né? Então, aquele computador ou aquele console de videogame, ele vai ficar ultrapassado após um determinado período, forçando a pessoa, o consumidor, a adquirir um novo modelo, gastar mais dinheiro, né? Fazer circular dinheiro na economia, fazer o dinheiro circular naquela indústria, né? Então, a obsolescência programada, ela é o que faz gerar esse monte de lixo, né? Eles fazem com que o seu produto dure pouco. Sim, o seu iPhone vai durar 1 ano, daqui a 1 ano vai ter um novo e você não quer mais aquele antigo. Então, a gente chama isso de obsolescência programada. Ou até mesmo o modelo de um tênis. Nossa, esse tênis já está fora de moda, agora surgiu um novo modelo. Então você sempre vai querer ter o novo, nunca vai querer ter nada velho, obsoleto. Que droga, professor, eu não quero ter nada velho, eu quero estar na moda, eu quero ter as coisas modernas. Mas para isso nós pagamos um preço, o preço ambiental. A nossa natureza paga por esse luxo de nós queremos ter as coisas novinhas, né? Então, a gente chama isso de obsolescência programada. A empresa vai programar o período que você vai ficar com aquele negócio. Depois de um tempo, aquilo já não vai ter graça mais, você vai precisar de um novo, né? Então, quem influencia isso? A mídia, né? A mídia, em parceria com a empresa,
com as empresas, né, com as indústrias. Ela força você a querer o novo, com as propagandas, né? Você está navegando lá na internet, de repente aparece uma propaganda de um negócio, e fala assim, nossa, eu quero isso aqui. Às vezes parece que ele até escuta a gente falando, né, em casa, assim, tipo, eu queria uma coisa, eu queria um videogame. De repente, chega lá no seu celular, aparece lá aquele exato videogame que você comentou na propaganda, aí você fala, eu tenho que comprar isso aí agora. Então, isso acontece, que a gente sabe o que acontece, né? Parece que o celular escuta a gente falando, sei lá, é muito louco. Mas a mídia, ela faz você querer algo novo, né? Ela te força a querer aquilo. Eu preciso disso. Se você não tiver isso, você é um jovem ultrapassado. Você é um bobão. Então, galera, a poluição começa aí, começa com o nosso consumismo. Quanto mais consumo, mais lixo. E quanto mais lixo, mais nós impactamos a natureza. Maior o consumo de materiais, mais lixo, mais natureza sendo impactada por nós. Tá? Então, esses recursos são retirados da natureza para produzir esses materiais e eles não voltam atrás, né? Isso aí não tem mais, a gente não tem como repor isso à natureza. São recursos esgotáveis, uma hora eles vão acabar, não vai ter mais. E você vai consumindo, consumindo, mas vai chegar uma hora que não vai ter. Por exemplo, aquela pilha de lixo que você está vendo ali no meio tem plástico, tem metais, tem derivados de petróleo, tem uma série de coisas que não vão mais surgir na natureza. Uma vez que a gente já está utilizando, acabou. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Né? Eu vou ficar comprando até quando? Vai chegar uma hora que não vai ter mais recurso. A natureza não vai poder me oferecer mais o recurso que eu preciso para construir aquele material, aquele equipamento, aquele celular, aquela televisão, aquele videogame. Não vai ter mais. Né? Então, a gente tem que pensar de que forma que nós vamos consumir e descartar depois aquele material, né? Então, não é só comprar. Eu tenho que entender que eu preciso jogar aquilo fora uma hora. E aquilo vai para onde? E aquele material que eu utilizei ali, eu vou precisar dele no futuro? A natureza vai ter aquilo para me oferecer novamente? Então, pensem nisso, tá? O descarte sempre é feito de forma irregular ou geralmente é feito de forma irregular, dependendo do caso. Por exemplo, a gente tem a imagem das pilhas aí, né? As pilhas, aquelas que a gente usa nos controles, nos joysticks e tudo mais, elas têm metais pesados ali dentro, e esses metais pesados, eles podem causar problemas graves de saúde, como câncer, por exemplo. Né? Então, nós temos ali vários metais, como chumbo, cádmio, mercúrio e etc., que são metais muito fortes e degradantes para o ambiente, né? Então, a gente pode sofrer com graves doenças. Olha essa imagem, que legal, eu queria mostrar essa imagem para vocês, de uma área de mineração, né? Ela foi totalmente impactada, essa área, né? Notem que ali nós temos literalmente um buraco criado no meio da floresta. Aquele buraco ali foi para extrair metais dali, minério dali, para a gente construir as coisas. Dali saíram toneladas, toneladas e toneladas. Olha o desastre que nós causamos na natureza. A gente deixa aquele buraco lá. Né? Larga isso aí, né? E pronto, vamos explorar outro como esse, né? Então, infelizmente, o processo de retirada de elementos naturais gera quadros como esse que vocês estão vendo aí, beleza? E aí, então, além dos metais que nós estávamos falando, das pilhas ali, a gente também tem outros elementos que não vão se degradar na natureza, como o plástico, o vidro, eles vão ficar ali anos, né? Anos e anos na natureza, e eles não vão se degradar, porque eles são materiais que demoram para ir se degradando, né? Eles demoram muito, muito, muito. Alguns até séculos. Então, a gente tem que entender como que nós vamos descartar. Ou descartar, ou reciclar, ou reaproveitar. Então, a gente tem que criar alguma maneira para utilizar isso. Um outro problema que nós temos muito grave é a tal da bioacumulação e a magnificação trófica. Funciona da seguinte maneira, eu fiz um esquema aqui que vocês vão entender legal como que funciona. Então, nós temos, por exemplo, aqui a água do mar, tá? Então, tem a água do mar. E aí, a contaminação foi parar lá, né? Os metais pesados, por exemplo, os famosos metais pesados, causadores de câncer, de problemas gravíssimos na saúde humana, foram parar no mar.
E aí a água está contaminada, ela está com metais pesados, ela está com toxina, ela está com agrotóxico, tudo que foi para o solo e acabou parando lá, né? Através de lançamento de, seja lá de esgoto, ou através do lençol freático, ou através do ciclo da água, seja de que maneira for. E esses metais foram parar lá no mar. O que vai acontecer? Esses metais, eles vão ser incorporados por seres vivos. Então, os autótrofos da cadeia alimentar, por exemplo, as algas, né? As algas, elas vão incorporar aqueles metais. Então, já está dentro da célula delas ali, né? E pronto, ela incorporou, ela assimilou aqueles elementos tóxicos. Dali, ela vai passar aquilo para outros animais, que é o zooplâncton. Aí tem aqui microcrustáceos, tem aqueles camarõezinhos tipo crio, que são microcrustáceos que estão lá na água do mar. Então eles ingerem aquelas algas e acabam levando para eles as toxinas. Mas eles vão levar de uma forma acumulada. Eles vão acumular, porque ele não vai comer uma alga só, ele vai comer um monte de alga. Então ele vai acumular uma quantidade maior ainda daqueles elementos, daqueles metais. Aí o que acontece depois? Aí vem o peixe. Aí o peixinho come o zooplâncton. Aí esse peixe não vai comer um elemento do zooplâncton, ele vai comer um monte. Então ele vai incorporar mais metais pesados ainda nas suas células. Aí vem o peixão, tá aqui ó, o último cara aqui, ó, o peixão que come os peixinhos. E aí ele vai ingerir ainda mais metais pesados. Então, a gente chama isso de bioacumulação. A cada nível trófico da cadeia alimentar que vai subindo, vai acumulando mais elementos tóxicos. E aí, quem que é o bobalhão que tá por último de tudo lá, ó, pescando o peixão? A gente, né? E esse metal todo vai pra gente. Esses tóxicos vão parar no nosso corpo. Então, você vai lá comendo um peixe, achando que tá se alimentando de algo super saudável. Vou comer um peixe, um alimento muito saudável, diga-se de passagem, peixes, né? São alimentos muito bons para nossa saúde, tem muita proteína, né? Então, a gente vai comer o peixe achando que tá abafando. Eu adoro peixe, vou comer um peixe assado, tal. Aí você vai lá, come e ingere aqueles metais pesados que foram acumulados ao longo da cadeia alimentar. Você vai estar ingerindo uma dose altíssima daqueles metais, né? Então a gente chama isso de bioacumulação. A caveirinha vai só aumentando, ó. Ela vai só aumentando ao longo da cadeia alimentar. Então a gente chama isso de bioacumulação. Magnificação trófica, ou seja, ao longo da cadeia alimentar, aqueles compostos tendem a ir aumentando cada vez mais, beleza? Descarte de lixo. Vamos falar um pouquinho de como nós devemos descartar. Na verdade, o termo correto não é lixo, a gente não deve chamar de lixo, e sim de resíduos sólidos. Então, a gente gera resíduos sólidos em casa, no trabalho, na escola, nas indústrias, no comércio, em todos os segmentos da sociedade, são gerados resíduos sólidos, lixo. E a gente não pode simplesmente jogar esse lixo na natureza. Então, a medida que nós temos para utilizar aí, para descartar esses resíduos é o aterro sanitário. Então, o aterro sanitário, ele consiste de quê? Nós temos uma área reservada para isso, nós vamos colocar uma manta no solo, né? Então, olha ali a imagem. Nós vamos criar uma área, aquela manta vai ser colocada no solo, vai ter dutos para drenar o chorume. Chorume é aquele caldo de decomposição que escorre do lixo, né? Então, ele vai ter uma área para escoamento de chorume, é um sistema de drenagem, né? Então, são dutos que vão passar lá no fundo daquele buraco. Aquela manta, ela vai impermeabilizar o solo, ela vai impedir que os compostos que foram jogados ali minem para o solo. Então, aquele chorume não pode, em hipótese alguma, vir para a terra, que está aqui embaixo, e principalmente para o lençol de água que está lá embaixo, ó. A última camada aqui é a água. Acima da água tem o solo e acima do solo tem o aterro sanitário. Então a gente precisa colocar uma manta, uma espécie de uma capa sobre esse solo, plástica, né? Uma capa grossa, e aquele lixo então vai sendo colocado sobre aquela capa. E nada pode descer para o solo. Aquele negócio tem que ficar preso naquela manta, né? Então, todo o chorume que for gerado, aquele caldo, ele vai para dentro de dutos e vai ser levado para uma área de tratamento. Beleza? E aí, então, aquele solo é lançado por cima, as camadas. Aqui nessa imagem dá pra gente ver as camadas de lixo, olha. Então, aqui tem uma primeira camada, uma segunda camada, uma terceira, e aí eles vão colocando e vão criando uma montanha ali por baixo, né? E aquele material, então, ele vai sendo decomposto vagarosamente,
E os gases que são gerados ali saem em dutos, né? Eles são queimados. Então existem queimadores aqui que vão liberando aquela fumacinha. Na verdade, aqui essa fumacinha representa aí a combustão daquele gás que está sendo gerado lá embaixo, daquele aterro sanitário. Né? Então, isso aqui são dutos para escoamento de gás, para não ter uma explosão ali, porque corre-se o risco de ter uma explosão ali, né? E aí, por último, a vegetação ali em cima daquilo. Então, pronto, isso aqui é a medida mais segura para se descartar resíduos sólidos aí na natureza. Então, são os chamados aterros sanitários, é uma área exclusiva para isso. A população não pode entrar ali dentro, né? Porque senão vai acumular pessoas ali tentando catar lixo, coisas tal, e não pode, né? Então, só os caminhões da coleta que vão lá e descartam aquele material. E aí, conforme aquele nível vai enchendo, eles vão fazendo outros níveis, e depois de um tempo, aquele material ele vai se decompondo ali no solo. Claro que esse resíduo, esse lixo, passou antes por uma seleção. Não é qualquer coisa que vai para lá. Então, eles selecionam tudo que pode ser reciclável e retiram dali, levando apenas lixo orgânico, né, material que vai ser decomposto mais rapidamente. E aí esse material é colocado, então, no aterro sanitário. Então, é isso que acontece com o seu lixo, né, que a gente produz em casa, né, que a gente produz ali na escola, que nós produzimos no nosso dia a dia. Esse material ele vai ser descartado, então, num aterro sanitário, beleza? Outra forma que nós temos de descarte é o chamado compostagem. O que é a compostagem? Compostagem, a gente vai pegar todo o lixo orgânico que nós produzimos, né? E em vez da gente jogar fora aquele lixo, por exemplo, uma casca de banana, a casca do abacaxi, você foi lá, fez uma salada de fruta, você fez uma salada, você raspou ali a casca da cenoura, você descascou o tomate, você fez um monte de coisa, você descascou a batata, e você, em vez de jogar aquilo tudo no lixo, você vai, né, jogar ele numa lata de lixo orgânico. E essa lata de lixo orgânico, ela vai para uma cooperativa, para uma empresa que vai pegar aquele lixo orgânico e vai transformar aquilo num negócio chamado composto. Isso, é tipo um adubo, né? E esse composto, então, ele vai ser utilizado no solo e as plantas vão utilizar os nutrientes daquelas cascas de vegetais, daqueles restos orgânicos. As plantas vão utilizar aquilo, vai passar, né, para o solo utilizar aquilo como um material útil e tornar aquele vegetal fértil, beleza? Então a gente chama esse processo de compostagem. Então todo o lixo orgânico que nós produzimos na nossa casa, a gente deve separar e colocar ele como lixo orgânico, né? E aí ele vai ter uma coleta seletiva, e essa coleta seletiva vai utilizar isso na produção do composto, da compostagem. Então compostagem vai gerar aí elementos úteis para o solo na agricultura. Beleza? Então, ó, uma saída legal aí para a gente descartar. E a última aqui que a gente vai discutir é a incineração. A última não, na verdade, a gente vai falar de reciclagem ainda, mas a incineração, ela consiste em quê? Em queimar o lixo, literalmente. Então, a gente usa esse processo para lixos contaminantes. O que é um lixo contaminante, professor? É aquele lixo produzido em hospitais, por exemplo, em laboratórios. Por exemplo, uma seringa, um curativo que foi tirado de uma pessoa, até mesmo um membro que uma pessoa amputou, por exemplo, teve uma cirurgia, amputou um braço, vai fazer o que com aquele braço? Vai incinerar. Aquilo não pode ir para a natureza, né? Porque tem o risco de contaminação, porque é material biológico, pode ter algum vírus, alguma bactéria ali, pode gerar um problema sério. Então, esse material todo ele é descartado na forma da incineração. Então, existem empresas, né, que vão receber esse lixo, esse resíduo, e vão queimá-lo, literalmente. Ela não é uma saída ideal para a gente descartar lixo, porque ela gera fumaça, pode poluir o ar, né? Então não é interessante fazer o descarte de todo o lixo de uma população usando a incineração. Apenas esse lixo que é contaminante, aí não tem o que fazer, esse lixo precisa ir para a incineração. Beleza? E por último, a famosa, linda, maravilhosa reciclagem, né? Que ótimo que é a reciclagem. Então a gente pega todo o lixo que a gente não está utilizando, todo o material que a gente tirou, que é o lixo, que é resíduo, e a gente separa ele em latas, né? De papel, plástico, metal, vidro, tem madeira, tem orgânico, ainda está faltando algumas latas aí. Mas eu coloquei 4 das importantes aqui, que não é o papel, tudo que a gente usa de papel, caderno, livro, um livro velho, uma apostila, sei lá, o que você não está utilizando mais, e aquilo precisa ser descartado.
Então você vai lançar na lata de papel. Depois tem a lata vermelha de plástico, né? Garrafas plásticas, saquinhos plásticos, tudo aquilo que você produz no seu dia a dia que for plástico, né? Uma garrafa de óleo, uma embalagem de alimento que você utilizou ali, tudo isso que é plástico vai para a lata do plástico. O metal, né? O metal, por exemplo, o alumínio, né? As latinhas de alumínio, grampos, clips e etc, tampinhas de garrafa e tudo mais, esse material vai ser derretido, né? E vai ser utilizado novamente aí, certo? E por último aqui o vidro, né? O vidro é um negócio que demora muito tempo na natureza para se desfazer, digamos assim. E esse vidro precisa ser reciclado. Precisa ser reciclado. Então a reciclagem é um processo importante, porque ela economiza energia, ela reutiliza aí, né, aquele material, ele vai ser desfeito e refeito, né? A reciclagem é isso. É você desfazer aquele material e fazer um material novo usando a matéria daquele material. Então você vai fazer um novo material, né, a partir de um antigo. Isso é reciclagem. Cuidado para não confundir com reuso, porque você pode reutilizar um material. Por exemplo, você pega um pneu velho, em vez de você descartar aquele pneu para reciclagem, você faz alguma coisa com aquele pneu, né? Você faz alguma ornamentação de jardim, alguma coisa que você vai utilizar o próprio pneu, né? Você não vai reciclá-lo, você vai reutilizá-lo. Então, reciclagem é diferente de reutilização. Beleza? Galera, essa foi então a nossa aulinha aí sobre a forma como nós impactamos a natureza aí nos nossos meios de consumo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais. Valeu!